Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 3 do Entenda a Bíblia. E hoje nós vamos falar especificamente sobre isso. Por que o nome Bíblia? Você deve estar pensando que o nome Bíblia é porque ela se autodenomina Bíblia, mas em nenhum momento, em nenhuma passagem, em nenhum versículo da Bíblia está dizendo que ela se chama Bíblia. Muito pelo contrário, ela usa outras expressões, como por exemplo escrituras, ou mesmo em algumas passagens a lei de Deus ou o mandamento de Deus, e principalmente ela usa a expressão a palavra de Deus. Então, nós cremos, como PIB, que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, ser uma igreja bíblica faz parte de um dos nossos valores, ou seja, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós fazemos ou queremos fazer, tudo que nós pregamos está de acordo com aquilo que entendemos da Bíblia. E é por isso que nós queremos entender melhor a Bíblia, nós queremos praticar e viver aquilo que a Bíblia nos traz como ensinamento. Já que ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem, nós precisamos entendê-la e colocá-la em prática. Então nós pensamos dessa forma e queremos, através desse programa Entenda a Bíblia, fazer com que nós todos possamos aprender um pouquinho mais sobre ela. Mas da onde vem essa palavra Bíblia, já que não contém, ela não se autodenomina dessa forma? Na verdade, a palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, que significa literalmente livros. Da onde vem, por exemplo, a palavra biblioteca, um conjunto de livros. Na verdade, a Bíblia ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Sobre essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos conversar num próximo programa. E como a Bíblia chegou até nós? Na verdade, a Bíblia ela tem mais ou menos 3.600 anos de história. Ela começou a ser escrita aproximadamente no ano 1500 a.C. O primeiro livro, o livro de Gênesis, foi escrito por Moisés no ano 1500 a.C. E o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, foi escrito lá pela década de 90 do primeiro século da era cristã. Ela foi escrita por cerca de 40 autores e a coisa mais interessante disso tudo é que essa revelação, esse conjunto de pessoas, 40 pessoas diferentes em 1600 anos de história, eles não se contradizem. Aliás, tudo leva a Cristo, tudo leva ao reino de Deus, tudo leva à explanação do evangelho do reino de Deus. Então você quer dizer que a Bíblia ela foi escrita apenas há 3.600 anos atrás? É uma história que acontece há 3.600 anos. Não é isso que eu quero dizer. Ela foi escrita, ela começou a ser escrita a partir do ano 1500, aproximadamente, antes de Cristo. Antes, ela era passada de pai para filho de maneira falada, ela ensinada, pregada. Então, de pai para filho, de geração em geração, as coisas da Bíblia foram sendo ensinadas. As histórias, a narrativa daquilo que está escrito, principalmente nos primeiros livros da Bíblia, foi passada de pai para filho e chegou até nós. E na época, Moisés resolveu escrevê-la, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. O livro de Gênesis talvez tenha sido o primeiro a ser escrito. Enfim, eu espero ter te ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas, espero ter te explicado, mas o mais importante de tudo não é ter uma Bíblia em casa. O mais importante de tudo é a gente ler a Bíblia e colocar ela em prática, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, até o próximo episódio. Na sexta-feira nós teremos o episódio, nós vamos falar sobre essa divisão do Antigo e do Novo Testamento e por que existe essa divisão. Um grande abraço e fiquem com Deus.